Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais essa aula do projeto Aprova Mais, Enem dos concursos. Essa importante iniciativa do governo do estado para democratizar o acesso à informação e à educação, possibilitando que você e tantas outras pessoas possam ter acesso a aulas de qualidade com professores especializados em diversos temas necessários para aprovação no concurso nacional unificado, esse concurso tão esperado por todo o Brasil para ingressar nas carreiras da administração pública federal. Em algum lugar da tela deve estar aparecendo para você um QR Code, pelo qual você pode apontar a câmera do celular e acessar o PDF, o resumo dessa aula e mais algumas questões para praticar e revisar um pouco dos conteúdos que nós debateremos aqui hoje. Bom, chegamos, enfim, à aula sobre os atos administrativos. Para chegarmos até aqui, certamente você passou por outros conteúdos muito importantes para o direito administrativo e para a sua aprovação nesse concurso. Você passou pelos princípios da administração pública, passou pelo conceito da administração pública, passou pela ideia geral da administração pública federal. Chegamos agora à importante pauta dos atos administrativos. E ela é importante não só por ser um conteúdo que com certeza estará na sua prova. No dia que você chegar, abrir a prova, você vai se deparar em algum momento com os atos administrativos. Mas ela é importante, sobretudo, para a atuação dos agentes públicos. Você, enquanto servidor, depois de nomeado, vai ter o tempo todo que estar lidando, vai ter que estar obedecendo, vai ter que estar fazendo, editando novos atos administrativos. Então nós começaremos aqui hoje, pausadamente, com calma, conceituando e entendendo um pouco mais sobre o conceito, a validade e a eficácia desses atos administrativos ou desses atos da administração pública. Vamos lá, seguindo então, o ato administrativo, aqui nós temos o conceito, ele é uma declaração do Estado. O que isso quer dizer? Se eu falo que o ato é uma declaração do Estado, é a forma como o Estado, seja ele União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou aquelas entidades da administração pública indireta, como é o caso das autarquias, como ele manifesta a sua vontade na prática. Aqui eu saio da ideia abstrata de Estado, de como você pensa o Estado, a política pública, e o Estado executa, ele se faz eficaz na prática. Então, o ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, como é o caso da administração pública indireta, as autarquias, os bancos públicos, inferior à lei. Ou seja, necessariamente o ato administrativo tem que ser legal, ele tem que ser previsto em lei, com o objetivo de cumpri-la, regida pelo direito público, sujeita à apreciação do Poder Judiciário, que pode eventualmente revisar um ato administrativo no caso de ilegalidade, e que possui como função a satisfação do interesse da coletividade. Vocês aprenderam lá nos princípios da administração pública que nós temos um macroprincípio chamado supremacia do interesse público. Esse interesse público necessariamente representa os interesses de toda a coletividade. Se a administração pública vai se manifestar por meio de um ato administrativo, claramente ele tem que corresponder, tem que obedecer o interesse da coletividade, que é, nesse caso, o interesse público. Uma das formas mais comuns, mais corriqueiras de nós analisarmos o direito administrativo é por meio, claro, dos atos administrativos, que é o exercício dessa função administrativa do Estado, que é o objetivo central do direito administrativo. Uma observação importante para nós analisarmos é que aqui, no caso desse concurso, que a gente visa ingressar nas carreiras da administração pública federal, da União, do Poder Executivo, eu estou falando dos atos administrativos, em especial, que serão executados pela função administrativa da União. Mas eu também posso ter atos administrativos no Poder Judiciário, por exemplo, quando um juiz nomeia um assessor para que seja seu assessor no tribunal, na vara da justiça, quando o Poder Legislativo nomeia
um servidor que foi aprovado no concurso, eu também tenho atos administrativos. Então, o ato administrativo sempre vai ser executado no exercício dessa função administrativa. Tem uma grande doutrinadora do direito administrativo chamada Eli Lopes Meireles, que ela vai falar que o ato administrativo é toda manifestação unilateral do Estado. Por que isso é importante aqui para a gente? Manifestação unilateral quer dizer que essa vontade expressa por meio do ato administrativo só depende da vontade do Estado, aqui representando o interesse da coletividade. Ou seja, não é um contrato, porque no contrato você precisa do interesse das duas partes. Se eu faço uma licitação, quer dizer que eu tenho a vontade da administração em contratar e daquele que foi eleito pela licitação, foi escolhido pela licitação em ser contratado. No ato administrativo, não. Aqui eu falo apenas da vontade do Estado em emitir a sua vontade. Então, é a declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes no exercício das prerrogativas públicas. As prerrogativas são aqueles poderes especiais que a administração pública possui, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento. A ideia do ato administrativo é cumprir aquilo que está na lei. A lei determina que o Estado execute políticas de educação. A lei determina que o Estado execute políticas de saúde, de segurança pública. Isso, na prática, será operacionalizado por meio dos atos administrativos. Em resumo, portanto, fechando o nosso conceito, nós temos que o ato administrativo é uma declaração unilateral do Estado ou de quem lhe faça as vezes, de quem representa o Estado. Ela ocorre no exercício das prerrogativas públicas, aqueles poderes especiais que possibilitam o Estado a defesa do interesse coletivo, para a aplicação da lei, ou seja, ela tem que estar necessariamente embaixo da lei, da Constituição, ela tem que ser legal e ela está sujeita ao controle jurisdicional, ou seja, se eu identificar a ilegalidade de um ato administrativo, eu posso provocar o Poder Judiciário para rever ou anular esse ato administrativo se ele estiver em discordância com uma lei, se for um ato administrativo ilegal. Fechando esse conceito, a gente vai avançando um pouco mais na ideia do ato administrativo. Os atos administrativos, bom, sendo eles todos atos jurídicos, eles estão sujeitos a 3 planos lógicos. O que isso quer dizer? O ato administrativo, para que ele exista, para que ele seja eficaz, ele precisa passar por 3 filtros, para que ele cumpra a sua função, para que ele esteja compatível com a legalidade, com a função administrativa do Estado. Ele precisa existir, ele precisa ser válido e ele precisa ser eficaz. Os planos da existência, da validade e da eficácia. Cada um desses planos ele é independente. Isso vai fazer com que o ato administrativo possa ter diferentes cenários. A única exceção, claro, a tal independência é a hipótese dos atos juridicamente inexistentes, caso em que não se cogita, nesse caso, a sua validade, a sua eficácia, como nós veremos há pouco. Bom, a primeira possibilidade do ato administrativo, e quando você é um administrador público, um agente público, um servidor público, um empregado público, você planeja que todo o ato administrativo que você edite, ou seja, que você crie, seja perfeito, válido e eficaz. Esse é o objetivo da administração pública. Isso quer dizer que o ato concluiu todo o ciclo de formação, que ele foi completo, todo esse ciclo, com todos os seus elementos necessários para a sua constituição. Se ele concluiu esse ciclo de formação, ele tem a presença de todos esses elementos e ele é compatível com a legislação. O ato é, portanto, legal. Por exemplo, o ato que fará a sua nomeação como servidor público depois desse concurso. Você vai fazer o concurso nacional unificado, o Enem dos concursos, será aprovado dentro das vagas, terá a sua nomeação. O ato de nomeação que você receberá para assumir o cargo público almejado será um ato administrativo. Mas não só isso.
ele será um ato administrativo perfeito, válido e eficaz, ou seja, ele será legal e ele poderá produzir os seus efeitos. O efeito desejado, que é você efetivamente sentando na cadeira do cargo almejado. Outra possibilidade é de nós termos o ato perfeito, inválido e eficaz. Nesse caso, nós mantemos a perfeição do ato, nós mantemos a eficácia do ato, porém ele é inválido por alguma razão. É o ato que concluiu aquele ciclo de formação almejado, apesar de violar o ordenamento jurídico. Ou seja, em algum momento ele cai na ilegalidade. Por exemplo, um contrato administrativo, que é também um ato administrativo, celebrado sem licitação e sem o devido processo de dispensa de licitação ou de inexigibilidade, que foi declarado nulo após um ano de execução. Ou seja, o contrato estava ilegal. Necessariamente precisava de uma licitação ou de uma dispensa, não ocorreu dessa forma, o ato, portanto, é inválido. Outra possibilidade nesse plano é do ato perfeito, válido e ineficaz. Nesse caso, o ato conclui também o seu ciclo de formação, possui os elementos em conformidade com o direito, mas não possui aptidão, não possui habilidade, a possibilidade de produzir os seus efeitos em razão de um termo de fixação inicial ou de condição suspensiva, ou seja, que suspende a eficácia desse ato. Também é o caso daqueles que desempenham manifestação de outro órgão controlador. Por exemplo, a nomeação de um ministro para o STF, nós vimos isso ocorrendo recentemente algumas vezes no Brasil. Nesse ano de 2024 tivemos, no ano de 2023 tivemos novo ministro, antes da aprovação pelo Senado. Como nós veremos há pouco, o ato de nomeação de um ministro do STF, para que ele seja perfeito, válido e eficaz, ele precisa de um ato do Poder Executivo, do Presidente da República, mas também da aprovação do Senado Federal. Se somente o Presidente da República nomeia, antes desse requisito segundo do Senado Federal também o aprovar esse candidato a ocupar a cadeira de ministro do STF, eu tenho um ato que é perfeito, que é válido, porém ele é ineficaz, ele não está apto a gerar efeitos. Não pode ele, por si só, justificar a posse de um ministro do STF. Temos ainda a possibilidade do ato que é perfeito, porém ele ocorre na invalidade e na ineficácia. E assim a gente vai entendendo como é que funciona cada tipo de ato administrativo. Nessa possibilidade, o ato administrativo ele conclui também o ciclo de formação, porque ele é perfeito. Mas ele encontra-se em desconformidade com o ordenamento jurídico, ou seja, ele está ilegal, ele incide em alguma ilegalidade e não possui aptidão para os efeitos jurídicos. Essa hipótese é a soma das duas anteriores que eu mencionei. O ato é perfeito, mas ele é inválido porque ele não cumpre os requisitos de legalidade e ele é ineficaz porque ele não pode gerar efeitos. Quando eu falo de eficácia, eu sempre me remeto aos efeitos desse ato, aos efeitos pretendidos por esse ato administrativo. Um exemplo, a licitação pública, que é a contratação que a administração pública faz mediante um concurso das propostas habilitadas, com exigências inconstitucionais para a habilitação, cujo resultado final ainda não foi homologado e publicado. Ora, é um processo de licitação que é ilegal, se faz exigências ilegais e o resultado também ainda não foi homologado, portanto, não pode produzir efeitos. Portanto, é um ato perfeito, inválido e ineficaz. E aí surge uma questão que pode vir na prova de vocês, que pode vir no dia a dia de vocês como servidores públicos, que é: os atos administrativos são privativos da administração pública formal, ou seja, somente a administração pública formal pode criar os atos administrativos? A resposta, claro, vai vir na prova de vocês é que não.
A resposta é negativa. O ato administrativo é a função unilateral de vontade da administração pública ou de quem lhe faça às vezes, né, ou seus delegatários. Nesta condição, nos termos em que o ato administrativo não é privativo da administração pública formal, ou seja, também os delegatários, nessa condição de delegatários, podem editar os atos administrativos. O que eu quero dizer nesse caso? Quer dizer que não só a União, não só o Ministério de Educação, não só a Secretaria de Estado de Educação, que está fornecendo essa possibilidade de vocês assistirem a essa videoaula, pode editar atos administrativos. Mas aqueles autorizados pelo Estado em agirem em nome da administração pública, em nome do interesse público, também podem editar atos administrativos. Temos, nesse caso, a administração pública indireta, no caso das autarquias, das fundações, das empresas estatais, das empresas do Estado, sociedades de economia mista e das empresas públicas. Temos aqui também os casos dos particulares que foram autorizados em agir em nome da administração pública. Aqueles particulares em colaboração. Por exemplo, não sei se vocês já foram ou conhecem alguém que já foi mesário em uma eleição. A figura do mesário na eleição não é um servidor público, mas é um agente público. É uma pessoa que naquele momento em que ele está sendo mesário, ele está exercendo uma função pública. E o fato dele ordenar, solicitar que alguém coloque a digital, que alguém assine, aquela é uma manifestação de vontade não individual, não privada. É uma manifestação de vontade do Estado. Portanto, ele está editando de forma oral um ato administrativo. É a manifestação de vontade do Estado. Nesse caso, ele não é a administração pública formal. Ele é alguém autorizado para agir em nome do Estado. Portanto, essa resposta é negativa. Cuidado com as pegadinhas. Ainda nos atos administrativos, nós temos aqui agora para revisar, para fixar esse conteúdo, uma primeira questão, para que fique bem claro esses conceitos. Revisando que nós passamos até aqui pelo conceito de ato administrativo, nós passamos aqui pelos parâmetros da eficácia, da perfeição, para entender como esse ato administrativo vai ou não produzir os seus efeitos, se ele for eficaz, perfeito e válido no ordenamento jurídico. E é importante aqui a gente agora revisar um pouquinho, entender como isso é aplicado nas provas. Aqui tem uma possibilidade de cobrança, como já foi cobrado em algumas outras provas. Segundo Di Pietro, que é uma doutrinadora administrativista, ou seja, do direito administrativo, o ato administrativo é a declaração unilateral do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sobre o regime jurídico de direito público e sujeita a controle do Poder Judiciário. Tudo até aqui nós falamos na aula de hoje. Declaração unilateral do Estado, passível de revisão pelo Poder Judiciário, produz efeitos, se for válido. Assinale a alternativa que representa um conceito adequado de ato administrativo discricionário, que é aquele ato administrativo que depende da vontade, da avaliação de oportunidade e conveniência da administração pública, que depois nós vamos aprofundar um pouco mais. Adiantando esse conteúdo, nós temos 4 opções que foram cobradas nesse certame. Vamos analisar em conjunto. A total liberdade de atuação para o agente público, desde que não haja a proibição expressa em lei, nesse caso do ato administrativo. Opção B, existe apenas uma única alternativa para o agente público, de modo que ele não possui autorização para optar por outra. Letra C, há certa margem de liberdade de atuação para o agente público tomar decisões dentro dos limites da lei. O agente público pode atuar de maneira que entender mais benéfica, seguindo o seu próprio entendimento, ou seja, independente do interesse público, mas seguindo um entendimento privado. Opção E,
o agente público atua em obediência estrita às determinações do seu superior hierárquico, do seu chefe, podendo contestá-lo somente se perceber a má-fé nas deliberações. Avaliem, de acordo com os debates da sala de aula de hoje, a resposta, portanto, está correta no gabarito C. A letra C está correta. Há certa margem de liberdade para atuação, para que o agente público possa tomar as decisões, mas sempre dentro do limite da lei. Um breve comentário sobre essa questão é que o ato administrativo, sendo a emissão de uma vontade do Estado, sendo a emissão da vontade do Estado que o agente público entende que atende ao interesse coletivo, ele possui uma margem de liberdade dentro dos atos discricionários. O administrador, o agente político, o servidor público, ele possui uma margem para entender o que é melhor em cada caso. O limite dessa atuação, e esses limites são muito importantes para a legalidade desses atos, eles são impostos pela própria lei. Então, a lei vai colocar o limite de atuação em cada caso, o limite de atuação a cada servidor público em cada ato administrativo. Uma segunda questão para fecharmos o raciocínio na aula de hoje nós temos: conceituando-se um importante instituto do direito administrativo da seguinte forma: declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes, como, por exemplo, um concessionário do serviço público. O concessionário, aquele que recebe uma concessão de serviço público, também é, nesse caso, autorizado em agir em nome da administração pública, no exercício das prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento, ou seja, de dar cumprimento à lei, e sujeita ao controle de legitimidade pelo órgão jurisdicional. Sempre que se fala em órgão jurisdicional, eu estou falando do Poder Judiciário. Assinale a alternativa que aponta corretamente esse instituto. É claro, nesse caso, muito fácil a resposta, você deu um conceito muito bem trabalhado, para vocês verem como essa era uma prova de nível superior e a cobrança estava dentro da aula de hoje, a resposta. Opção A, poder regulamentar. Opção B, avocação. Opção C, delegação. Opção D, ato administrativo. Resposta, portanto, ato administrativo. Foi o conceito que deu na questão. Bom, para a aula de hoje, nós vamos encerrando por aqui. A gente vai continuar o assunto de atos administrativos, é um assunto amplo, extenso, mas extremamente importante. Eu encontro você na próxima aula. Até lá!